Esse é o vídeo de suporte 2 de 2, referente à aula 9, reações envolvendo ácidos e outros eletrófilos, parte 2, da disciplina PQI 535, Mecanismos de Reações Orgânicas, do Programa de Pós-Graduação em Agroquímica da Universidade Federal de Lavras. Na primeira parte da aula, nós vimos, então, a adição de halogênios a duplas, formando lá o íon halônio, no caso o íon bromônio. Em alguns casos ele ocorre, em outros casos ele não ocorre. Agora a gente vai ver uma mistura de mecanismos. Nesse caso específico, nós vamos ver participação do grupo vizinho e também adição de halogênio. Nós vamos fazer essa parte, então, já analisando um exemplo que foi publicado na literatura. Se você quiser dar uma olhada no artigo depois, o artigo é esse que está aqui, referenciado aqui. A reação que foi feita nesse artigo foi a seguinte. Esse alceno, contendo aqui 3 carbonos, e no carbono 1 acoplado um enxofre com o grupo CH3, quando submetido ao tratamento com bromo numa temperatura baixa, o produto principal é esse que você está vendo aqui. Alguma coisa acontece que o grupo contendo o enxofre e o grupo CH3, eles terminam acoplado ao carbono 2, não ao carbono 1 como ele começou. E os átomos de bromo da molécula de Br2 acaba um acoplado no carbono 1, outro acoplado no carbono 3. Esse composto, se você colocar ele no solvente e submeter a aquecimento, questão de pouco tempo isso daqui se converte nesse composto aqui. Eu volto a ter a mesma estrutura inicial, agora com um átomo de bromo no carbono 2 e um átomo de bromo no carbono 3. E se essa reação inicial já for feita em temperatura maior, eu já nem passo por isso daqui, ele já vem disso daqui direto para esse cara que está do lado de cá. Então, duas coisas para a gente discutir. O que mecanismo é esse que explica a formação disso? E por que a temperatura baixa tem a ver com a formação desse cara? O que o aumento da temperatura faz ele se converter nesse, ou mesmo esse daqui já ir direto para o que está no lado de cá? Então, vamos propor um mecanismo para isso. Se você reparar bem, pessoal, houve aqui a troca. Esse grupo que estava aqui no carbono 1, ele troca para o carbono 2 por algum motivo. Vamos devagar, vamos pensar na lógica. Quando eu coloco esse composto aqui em contato com bromo, no primeiro momento, lembra? Polarização da nuvem eletrônica da molécula de bromo, criação de foco de carga positiva. Resultado é que a dupla ataca o átomo de bromo, ao mesmo tempo que um par de elétrons do átomo de bromo se conecta. Simultaneamente a esse ataque da dupla ligação, essa ligação bromo-bromo se rompe, formando o íon brometo. Ao mesmo tempo, então, em que se forma a ligação carbono 3 átomo de bromo, o bromo usa um dos seus pares de elétrons livres para se acoplar ao carbono 2, já que o carbocátion gerado aqui não tem grandes estabilidades. Então, é melhor passar pela formação de um íon bromônio do que aparecer um carbocátion secundário como intermediário. Agora, o que acontece que explica esse grupo com átomo de enxofre ter migrado para o carbono 2? Vamos olhar o seguinte, pessoal. Eu tenho aqui o orbital antiligante, que é suscetível a ataques nucleofílicos, mas aqui eu também tenho um orbital antiligante suscetível a ataques nucleofílicos. E quando eu olho aqui dentro da mesma estrutura, eu estou vendo aqui pares de elétrons, um átomo de enxofre, um átomo do terceiro período, ou seja, esses pares de elétrons têm um nível de energia alto. Se tem um nível de energia alto, e aqui eu tenho um orbital antiligante com nível de energia baixo, o que pode acontecer é um ataque nucleofílico interno. Esse ataque nucleofílico interno ocorre com o enxofre se acoplando ao átomo de carbono 2, formando agora um sistema cíclico aqui. Na hora que o par de elétrons se acopla ao carbono 2, a ligação carbono 2 bromo se rompe, formando aqui de volta um átomo de bromo neutro no carbono 3. E aparece aqui agora esse intermediário, onde o átomo de enxofre é o átomo responsável pela formação do sistema cíclico de 3 membros, não o átomo de bromo. O átomo de enxofre usou o par de elétrons para fazer isso daqui. Nós já vimos isso daqui, a participação do grupo vizinho. Nós estamos começando nesse ponto agora a misturar mecanismos, e isso vai ficando cada vez mais comum para as próximas aulas. Agora, daqui, como esse composto chegou nesse daqui? Como esse intermediário de reação reage para aparecer esse que nós estamos vendo aqui? Bom, o átomo de bromo se acoplou aqui, eu estou vendo, ao carbono 1. Então, a lógica é a seguinte.
Esse átomo de bromo tem que se acoplar pelo carbono 1, porque se ele fizer isso, fizer uma nova ligação carbono-bromo, na hora que ele promover uma SN2 aqui, essa ligação se rompe, o par de elétrons vai para o enxofre, a ligação do carbono 1 com o enxofre se rompe, mas ele continua acoplado ao carbono 2. Estão vendo aqui? O que explica a formação desse produto que aparece em baixas temperaturas. Agora, por que em alta temperatura o outro produto é formado? Pessoal, mesmo que esse daqui então seja formado, quando você submete isso a solvente, quando você submete isso a um aquecimento, o que acontece é que esse daqui se converte nesse. Então vamos pensar no seguinte, mesmo que esse daqui tenha sido formado, olha o que pode acontecer. Esse par de elétrons aqui, os dois pares de elétrons, continuam sendo pares de elétrons de bons nucleófilos, e aqui eu tenho carbonos positivos por estarem conectados aos átomos de bromo, e bromo é bom grupo abandonador. E se esse átomo de enxofre atacar de volta o carbono 1, formando um ciclo, expulsando o átomo de bromo como grupo abandonador? Isso é possível, que eu tenho um bom nucleófilo e um bom grupo abandonador. Então, basta ter um solvente polar que facilite isso daí, a formação de cargas no sistema, que isso daqui vai acontecer de maneira muito rápida. Agora, quando a temperatura está alta, vamos pensar o seguinte, em temperaturas baixas, o bromo ataca por esse carbono aqui. Em temperaturas mais altas, o que parece acontecer é o seguinte, o átomo de bromo ataca pelo carbono 2 e abre o sistema cíclico, formando aqui uma ligação carbono-bromo no carbono 2. Quando a ligação enxofre-carbono 2 se rompe, ele permanece ligado ao carbono 1, que explica a formação desse produto. Então, isso aqui ocorre a baixas temperaturas e isso aqui ocorre a temperaturas mais altas. O que está explicando isso? O que deve explicar isso é o seguinte, como que você pode pensar nesse caso? Você vai raciocinar da seguinte maneira. Isso aqui é um carbono mais impedido estericamente. Aqui é um carbono que tem menos impedimento estérico. Para acessar um carbono estericamente mais impedido, eu vou precisar de uma maior energia. Ele vai ter que vencer uma energia. Eu tenho uma energia de ativação maior para isso daqui do que para isso daqui. Nesse caso específico que nós estamos analisando. Então, o ataque a um centro mais impedido vai exigir uma maior quantidade de energia no sistema, o que explica por que a altas temperaturas aparece esse produto, mas a baixas temperaturas o iobromento não tem energia suficiente para acessar aqui essa região mais congestionada, vencer o impedimento estérico, então promover o ataque nucleofílico. Como consequência, ele só acaba atacando o carbono 1 para formar esse produto que nós estamos vendo aqui, que em solvente e aquecimento nós vimos que volta a formar esse intermediário e agora dá uma nova chance para o átomo de bromo acoplar pelo carbono que é estericamente mais impedido. Então essa é uma das formas de se raciocinar nesse caso específico. No livro você pode ver outras inclusive. Próximo tópico aí do nosso livro, texto, são as hidrólises que ocorrem em compostos carbonílicos, em derivados de ácidos carboxílicos. O primeiro deles é a hidrólise de ésteres. Nós vamos rever aqui qual que é o mecanismo da hidrólise de um éster cartalizada por meio ácido. Se você então pegar acetato de etila, esse líquido aqui, um solvente bastante utilizado no laboratório, e colocar ele em contato com uma solução aquosa ácida, começar a adicionar água e ácido ao contato com esse éster, você hidrolisa esse éster, começa a aparecer etanol e ácido acético. Se o seu objetivo é manter essa molécula nesse formato, então é melhor mantê-la longe de água e ácido. Agora, se o seu objetivo é de fato clivar essa ligação e a fazer aparecer um ácido carboxílico e um álcool, então aí a saída é colocar ele em contato com água e ácido forte, como o ácido sulfúrico. Agora, por que essa reação ocorre? O que está acontecendo? Como nós já sabemos, um éster em meio ácido vai protonar, e nós já sabemos que ele protona pelo oxigênio da carbonila. Nós temos várias explicações do porquê a protonação ocorre por aqui. Uma vez protonado, agora esse carbono está mais nucleofílico do que o normal. O nível de energia do orbital pi antiligante caiu, o átomo de oxigênio está mais eletronegativo, essa ligação está se rompendo com mais facilidade. Se eu não retiro a água do sistema, pelo contrário, eu coloco, agora eu favoreço o choque de uma molécula de água com a molécula de éster protonada. Aqui eu tenho carga negativa e carga positiva numa ligação fraca. A molécula de água acaba utilizando um dos seus pares de elétrons livres para se acoplar ao carbono
da carbonila, ao mesmo tempo que a dupla se rompe e vai na direção do átomo de oxigênio, formando esse intermediário tetraédrico, onde eu tenho, aqui eu tinha um carbono sp2, agora aqui eu tenho um carbono sp3. Como aqui agora eu continuo tendo um orbital sigma antiligante com nível de energia baixo, já que esse oxigênio está positivo, uma coisa que pode acontecer é esse par de elétrons descer, interagir com esse orbital sigma antiligante, formar uma dupla e expulsar a molécula de água. E eu volto a reação para trás, por isso aqui a seta em equilíbrio. Mas e se ocorrer uma transferência de próton, que normalmente é feito com auxílio de uma base de Lewis, como você já sabe nessa altura? Se o oxigênio que está aqui acoplado à cadeia carbônica protonar, não o grupo OH que veio da água, agora o nível de energia desse orbital sigma antiligante que está aqui é menor do que o orbital sigma antiligante dessa ligação carbono-oxigênio. Essa ligação agora é mais fraca. Então, se esse par de elétrons interagir com o sigma antiligante, vai ser com o sigma antiligante dessa ligação. Vai formar uma dupla e vai expulsar a molécula de etanol neutra, ao mesmo tempo que produz uma molécula de ácido carboxílico protonado. Uma última etapa, uma própria molécula de água vem aqui, remove esse hidrogênio, restaura o meio ácido e a reação começa toda de novo. Isso daqui é uma reação em equilíbrio, ela responde às variações desse equilíbrio, ao princípio de Le Chatelier. A adição de mais água ao sistema indica que você vai formar cada vez mais ácido carboxílico e mais etanol, como nós estamos vendo nesse mecanismo aí. Amidas também sofrem hidrólise do mesmo jeito. É possível hidrolisar amidas em meio ácido. Por exemplo, acetamida. Em meio ácido, o que acontece é que você produz ácido carboxílico e amônia. Numa última etapa, geralmente na hidrólise de amidas, você acaba produzindo um sal de amônio. Porque a amina é uma base muito forte, ela acaba capturando esses hidrogênios ácidos para formar o íon amônio. Isso daqui dá origem aos sais de amônio. Olha outro exemplo aqui. Nesse composto, nós temos aqui uma amida. Mais uma vez, se essa amida for colocada em meio ácido, o que acontece é que você hidrolisa a amida. Você forma um ácido carboxílico e uma amina. Como a amina tem pares de elétrons livres, ela acaba capturando o hidrogênio ácido para formar um sal de amônio. Nesse caso aqui, esse íon amônio que você está vendo. Agora, qual que é o mecanismo, então, que cliva essa ligação carbono-nitrogênio, ou essa ligação carbono-nitrogênio? Então, essa é a acetamida. Ó. Tem muito no laboratório de química orgânica, isso é comum. A acetamida, se você pegar isso daqui e colocar em contato com água e ácido, você vai perceber que você vai perder o seu composto, vai perder a sua amida, ela vai hidrolisar. Por que isso acontece? A amida em meio ácido protona, e protona pelo oxigênio da carbonila, mesmo que o nitrogênio seja mais básico, mesmo que o par de elétrons do nitrogênio seja mais básico, a protonação ocorre pela carbonila, porque protonar aqui indica parar a ressonância do sistema. Por isso que, mesmo em uma amida, os pares de elétrons da carbonila continuam sendo mais básicos do que o par de elétrons do nitrogênio. Forma-se então uma amida protonada, carga positiva maior, orbital pi antiligante mais fácil de acessar, molécula de água nucleófilo. Consequência, a água vai usar um dos seus pares de elétrons livres para atacar esse carbono, ao mesmo tempo que a dupla se rompe e vai na direção do átomo de oxigênio. Olha o resultado, intermediário tetraédrico. Claro que isso pode voltar para trás, desacoplar a molécula de água, por isso que todas essas setas estão em equilíbrio, exceto se ocorrer uma transferência de próton, feita com auxílio de uma base de Lewis. Agora eu tenho aqui um nitrogênio positivo, então esse orbital sigma antiligante ficou mais fácil de acessar do que o orbital sigma antiligante dessa ligação oxigênio-carbono. Agora, quando o par de elétrons acessa esse sigma antiligante e forma uma dupla carbono-oxigênio, essa ligação que se rompe e sai uma molécula de amônia neutra, um nitrogênio ligado a 3 hidrogênios e um par de elétrons livre. O que não quer dizer que isso ainda seja uma base com uma força considerável, ou pelo menos suficientemente forte para remover esse hidrogênio que fica aqui acoplado à carbonila ao final da reação, formando então o íon amônio e uma molécula de ácido carboxílico neutra. Entendendo esses mecanismos, que muitos deles vocês já viram na sua graduação, isso te permite agora propor mecanismos para reações que vão misturar essas coisas. Por exemplo, isso daqui de novo é um mecanismo retirado de um artigo.
Qual que é o mecanismo que explica essa reação, então? Eu tenho aqui, ó, derivados dessa substância em meio ácido produzem esse composto. Fecha-se aqui um sistema cíclico, onde aqui em cima eu tenho uma carbonila, um oxigênio, aqui embaixo um grupo OH. Conforme você coloca derivados aqui, ó, vai colocando, por exemplo, um grupo metil aqui em cima, você termina aqui com um grupo metil aqui em cima. Se aqui for um átomo de cloro, você termina aqui com um átomo de cloro, ou seja, substituintes no anel aromático não influenciam o que vai acontecer na reação aqui. Ou influenciam, mas aí a gente vai discutir com isso com mais calma nas aulas mais para frente. O importante é a gente analisar aqui como que ocorreu alguma coisa que fechou um sistema cíclico nessa área. Então vamos pensar junto. Envolveu a hidrólise de uma amida. Estão vendo aqui? O que quer que tenha acontecido, hidrolisou a amida. Eu não estou vendo ela mais aqui no final. Então vamos pensar numa proposta, não necessariamente a única, mas essa é uma proposta plausível do que explica a formação desse composto. Então uma amida em meio básico, ela vai protonar, como nós já sabemos, e vai protonar pela carbonila, nunca pelo nitrogênio, e você já consegue explicar por quê. Uma vez protonado, aqui agora eu tenho um carbono muito eletrofílico, fácil de ser acessado por pares de elétrons livres. Olha aqui embaixo essa carbonila. Pares de elétrons livres. E se já ocorreu um ataque nucleofílico interno agora, nesse momento? Vamos tentar levar esse mecanismo para frente. Então, ó, se a carbonila usar o par de elétrons livres para fechar uma ligação carbono-oxigênio, o oxigênio da carbonila adquire uma carga positiva, já que ele está fazendo uma ligação com o seu par de elétrons livre, ao mesmo tempo em que a ligação dupla carbono-oxigênio se rompe e vai na direção do oxigênio, formando um grupo OH neutro. Ainda não é essa estrutura aqui, mas eu estou começando a enxergar de onde ela apareceu. Vamos pensar no seguinte. Agora aqui, ó, nessa parte de baixo, esse carbono, ele está extremamente eletrofílico. Está extremamente eletrofílico porque o oxigênio está positivo. Está positivo, a ligação está polarizada, o nível de energia do orbital pi antiligante caiu. Imagine então um sistema aquoso, moléculas de água com carga negativa se encontrando com isso. Isso vai promover um acoplamento de uma molécula de água com esse carbono eletrofílico aqui na parte de baixo. Quando a água se acoplar, a ligação π se rompe e vai na direção do oxigênio e desfaz a carga positiva dele. Como a água se acopla a esse carbono ainda ligado aos dois hidrogênios, agora é a água que sustenta a carga formal positiva. Mas vamos pensar o seguinte, então, ó, comecei a enxergar de onde deve ter vindo esse grupo OH. Só está faltando entender como isso aqui saiu. Vamos pensar agora, isso daqui vai ter que sair, mas eu não posso sair na forma de N-. Isso aqui não pode desacoplar na forma de um íon amideto, na forma de um íon em que o nitrogênio tem a carga negativa. Não dá. O que pode acontecer agora é uma transferência de próton, feita com auxílio de uma base de Lewis. E se esse nitrogênio capturar um dos hidrogênios, por exemplo, que veio aqui da molécula de água, formando isso daqui, ó. Agora eu tenho um nitrogênio positivo ligado a dois grupos etil e um átomo de hidrogênio. Agora que o orbital sigma antiligante está cada vez mais fácil de acessar. Se esse par de elétrons então descer, ele expulsa uma molécula ele expulsa uma molécula de dimetilamina para produzir esse composto neutro e esse composto também neutro. No fim, a gente acaba tendo a hidrólise da amida, mas houve participação do grupo vizinho. Esse grupo que está aqui embaixo é nucleofílico. Então, essa hidrólise dessa amida acabou ocorrendo com uma participação do grupo que está aqui na parte de baixo. Então, nesse ponto, a gente começa agora a juntar mecanismos, a mostrar que eu não preciso estudar um mecanismo separadamente do outro. Eles vão começar a se misturar para explicar produtos de reação que aparecem no laboratório. Outro exemplo, só para vocês verem como funciona essas hidrólises em meio ácido. Ortoformiato de trietila é esse líquido incolor que você está vendo aqui, nesse tubo. Colocou ele em meio ácido, você produz formiato de etila e etanol. Formiato de etila é esse líquido, é um líquido branco, e etanol você conhece muito bem. Agora, como isso daqui acontece? O que explica a formação desses compostos quando você coloca ele em meio ácido, por exemplo, o ácido sulfúrico? Qual que é o mecanismo? Eu tenho aqui um carbono ligado a 3 oxigênios que tem pares de elétrons livres. Isso quer dizer que em meio ácido, esses oxigênios podem protonar para, por exemplo, formar isso daqui.
Uma vez um oxigênio protonado, pessoal, agora ele está vizinho a um carbono que está vizinho a um oxigênio que tem pares de elétrons livres. Lembra o que pode acontecer? Esse orbital sigma antiligante está com nível de energia baixo e já interagindo com esse orbital aqui, onde tem esses pares de elétrons livres. Isso quer dizer que ele pode, então, formar uma ligação dupla carbono-oxigênio, ao mesmo tempo que expulsa uma molécula de etanol neutra, formando esse intermediário, em que o oxigênio tem a carga positiva. Portanto, esse carbono continua eletrofílico. Se você estiver usando um meio aquoso, onde você tem grande quantidade de moléculas de água, elas estão presentes num grande excesso, agora, ao invés da molécula de água conseguir voltar para se acoplar aqui, é mais provável que, devido ao grande excesso de água, uma molécula de água faça o seguinte: ela use o seu par de elétrons para se acoplar a esse carbono positivo, a dupla se rompe e volta na direção do átomo de oxigênio, dando origem a esse intermediário que você está vendo aqui agora, onde agora eu tenho um carbono ligado a um oxigênio que veio da água e dois oxigênios conectados a dois grupos etil. Lembrando que, como o meio está ácido, o que pode acontecer agora é, por exemplo, uma transferência de próton. Se uma base de Lewis tirar esse hidrogênio daqui e colocar ele aqui, nessa parte de baixo, no oxigênio que está aqui embaixo e à esquerda. De novo, eu tenho aqui um orbital sigma antiligante, fácil de acessar por esses pares de elétrons livres que estão vizinhos a ele. Então, se o oxigênio que está aqui em cima usar esse par de elétrons para formar uma dupla, ele pode expulsar agora essa molécula de etanol neutra, dando origem a esse composto aqui. Estão vendo? Esse composto que é exatamente o formiato de etila, só que protonado. Agora, uma molécula de água que seja, ou uma molécula de etanol, captura esse hidrogênio, essa molécula volta a ficar neutra e dá origem ao formiato de etila. Então, estão vendo que, embora seja um mecanismo diferente, embora seja um mecanismo que você não viu na sua graduação, ele segue os princípios que a gente tem discutido desde o começo da disciplina. Ele segue, você não está vendo aqui nenhum princípio, nada muito diferente do que você já viu. Então, você já está ficando num ponto da disciplina onde você já vai ser capaz de propor mecanismos independente da reação que eu te peça. Se eu te mostrar uma reação dessa e pedir um mecanismo, com a sua bagagem de conhecimento de teoria de orbital molecular, de como orbitais interagem, de como pares de elétrons protonam, de como pares de elétrons interagem, você já consegue propor um mecanismo desse sozinho. Então agora você vai terminar de ler as partes relativas a essa aula, que são os itens 6, 6.A e 6.B, ler e resolver os exemplos 4.16, 17 e 18, fazer os problemas 4.5b e 4.6. E a leitura adicional, se você quiser aprofundar, é o Karen.